você presenciasse um crime ou tivesse algum tipo de informação que pudesse ajudar em uma investigação, faria denúncia? Saiba que, pela lei, a identidade da fonte pode ser preservada em alguns casos. O programa Artigo 5º começa agora e mostra quem tem direito ao sigilo e o que pode acontecer com quem viola esta proteção. O artigo 5º assegura a todos o acesso à informação e resguarda o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. E para nos ajudar a esclarecer melhor este tema, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Claudismar Zupiroli, advogado especialista em Direito Civil e Comunicação. E recebo também Marcelo Proença, professor de Direito Constitucional e procurador do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Doutor Claudismar, queria começar explicando quem é que tem direito ao sigilo da fonte. O sigilo da fonte está vinculada ao direito que todo cidadão tem à informação. Esse é o principal garantia, e para que o cidadão tenha acesso a essa informação é assegurado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, logicamente, essa garantia protege o exercício do jornalista no seu dia a dia, na prática da sua profissão. Doutor Marcelo, e essa garantia vale para as diversas áreas? Existe, por exemplo, o direito ao sigilo da fonte em processo administrativo? O sigilo da fonte ele tem um amplo alcance, tem um amplo escopo, dada a relação que se estabelece entre essa garantia e a liberdade de imprensa, o próprio conceito de democracia. Então, não é possível restringi-lo. No momento que se reconhece o sigilo da fonte enquanto uma garantia constitucional atrelada à liberdade de imprensa, ela se faz presente em qualquer âmbito fático ou jurídico. E uma profissão que depende muito da garantia de anonimato para a fonte é a de jornalista, como a gente já comentou aqui, principalmente no caso de quem trabalha com matérias investigativas. Mas em tempos de internet e do surgimento de inúmeros blogs, esta proteção tem sido ameaçada. Muitas reportagens investigativas só são possíveis com a ajuda de informantes. Pessoas que ficam sabendo de fatos ou denúncias de crimes e repassam essas informações a jornalistas com a condição de não ter o próprio nome divulgado. Mas na era digital, esta garantia pode estar ameaçada. É o que diz um estudo feito pelo Fórum Internacional de Editores para a Unesco sobre a situação da proteção de fontes jornalísticas. Mais de 100 países tinham algum mecanismo de proteção de fontes em funcionamento em 2007. Em muitos dos 121 países examinados nesse novo estudo, descobriu-se que os mecanismos legais de proteção de fontes estão sendo ameaçados. O relatório lançado em junho desse ano também traça formas para medir a eficácia da estrutura jurídica da proteção de fontes na era digital e indica o que deve ser levado em consideração em uma estrutura jurídica modelo, como, por exemplo, reconhecer que a proteção à fonte deve ser estendida a todas as ações jornalísticas e a todas as plataformas. Doutor Claudismar, hoje como funciona essa garantia do sigilo da fonte? Ela difere muito de uma plataforma jornalística para outra? Então, a garantia é para o exercício profissional. Quer dizer, o local onde esse exercício se dá, o meio em que ele se dá, é irrelevante. Se o profissional da área de jornalismo pratica a sua profissão através de blogs, nessa atividade, nesse espaço, ele tem essa garantia assegurada. Do mesmo modo, se eu faço pela televisão ou pelo rádio, o meio não interessa. O que interessa é o exercício da atividade que tem essa proteção garantida constitucionalmente. Pois é, professor Marcelo, hoje em tempos de tantos blogs, fica o questionamento quem é ou não jornalista. Como atestar isso para poder se valer dessa garantia de sigilo da fonte? Qualquer pessoa que escreve um blog, por exemplo, pode se valer ou tem que ser jornalista? Isso é uma questão muito delicada, talvez uma das maiores controvérsias que se estabelece atualmente a propósito do alcance dessa garantia constitucional em torno do sigilo da fonte. E aí haveria 3 alternativas. A primeira é voltar a regulamentar a profissão e, a partir de atos normativos, definir quem é jornalista. Isso é uma alternativa que o Supremo Tribunal Federal já repudiou, quando afastou, inclusive, a necessidade de diploma para o exercício da profissão. Uma segunda seria definir em cada caso concreto se determinada atividade possui ou não um caráter jornalístico. Isso traz uma certa insegurança, porque não se sabe, em dadas situações, se é ou não uma atividade que está protegida pela garantia constitucional.
A terceira alternativa seria ampliar o escopo da proteção para toda e qualquer situação em que se desse o exercício da liberdade de expressão e não apenas a liberdade de imprensa, a liberdade jornalística. Então, sempre que alguém estiver expressando uma determinada opinião, estaria garantido o sigilo da fonte que ela se valeu. Essa terceira alternativa teria a problemática de ser muito ampla, de ampliar demasiadamente o alcance dessa garantia constitucional. Então, há alternativas, há soluções, todas elas muito problemáticas. Essa talvez seja a maior controvérsia e a maior dificuldade que se apresenta em torno do alcance e dos limites da garantia constitucional do sigilo da fonte. Doutor Cláudio Ismar, agora a gente já viu o caso de muitos jornalistas serem pressionados a revelar a fonte. Mas, de acordo com a Constituição, eles podem se recusar, não é mesmo? Essa é a garantia exatamente para proteger o direito do cidadão a ter acesso à informação. Se essa garantia não lhe fosse dada, evidentemente que muita informação de interesse do cidadão não chegaria a ele por conta de impedimentos que... As pessoas teriam medo de denunciar, de passar uma informação. Né? Exatamente. Então, essa garantia tem que existir sempre para que a informação, de fato, chegue a quem de direito. Agora, em algum caso, o jornalista pode ser preso por se recusar a revelar o sigilo da fonte? Se isso chegar a ser ameaçado ou acontecer, evidentemente que é por abuso, porque se a Constituição assegura esse direito ou essa prerrogativa, não pode autoridade nenhuma forçá-lo a revelar a fonte por algum motivo. E, normalmente, quando isso acontece, é por interesses não republicanos, né? Então, evidentemente que ele não pode nem ser ameaçado por essa razão. Eu acho que uma discussão que está por ser feita, especialmente na atual conjuntura, em razão de excessos que, no meu ver, são praticados, é em que medida pode-se, eventualmente, em situações muito particulares, em que uma informação vazada, sob medida para prejudicar alguém, se o jornalista, no exercício da profissão, tem consciência de que a divulgação daquela informação tem um objetivo de prejudicar alguém, se ele pode ou não ser responsabilizado. Mas nunca ser ameaçado de prisão por negar-se a informar quem lhe passou aquela informação, especialmente se for de interesse social, interesse público. Agora, o senhor falou aí, no caso de uma informação ser vazada com o objetivo de prejudicar alguém. Mas e se essa informação for verdadeira? Aí o jornalista tem o direito a manter o sigilo da fonte. Com certeza, ele sempre tem direito a... Eu digo que é uma discussão a ser feita. Nesse momento, o que prevalece é que essa garantia é ampla. É absoluta. Né? Nesse julgamento a que o doutor Marcelo se referiu, no julgamento do recurso extraordinário, que disse que a exigência de diploma para o jornalista não tenha sido recepcionada pela Constituição, usou-se até uma expressão de que esse assunto é irregulamentável, não é? Então, sequer poderia, o Supremo disse que sequer pode ser objeto de lei que limite, não é? Então, esse direito, de fato, é amplo exatamente para garantir o direito da população, do cidadão, de ter acesso à informação. Bom, e a nossa equipe foi às ruas para saber se as pessoas têm dúvidas sobre o tema. Vamos conferir a primeira delas. Eu gostaria de saber se o sigilo da fonte é a garantia para a proteção dos jornalistas. Doutor Marcelo, é uma garantia também para o jornalista e não só para quem passa a informação, né? Indiscutivelmente é uma garantia para o jornalista. O jornalista é aquele que exerce a atividade de imprensa, a atividade jornalística. Ela é, sobretudo, uma garantia da liberdade de imprensa. Já há decisões e pronunciamentos muito importantes do Supremo Tribunal Federal que associam a liberdade de imprensa à própria ideia de democracia, entendendo que esses dois institutos estão intrinsecamente associados. Um não existe sem o outro. Então, no momento que se garante o sigilo da fonte, certamente está se garantindo a rigidez da atividade jornalística. Então, não há dúvida, é uma garantia do jornalista também, tanto quanto é uma garantia daquele que passa uma determinada informação ao jornalista. Pois vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas. Até onde vai o sigilo da fonte? Em algum caso ele pode ser quebrado? Doutor Cláudio Ismar, em algum caso pode ser quebrado o sigilo da fonte? Olha, em princípio não é? Porque essa é exatamente a garantia constitucional. Até porque, em determinadas situações,
a obrigação de manter esse sigilo não pertence ao jornalista. Se ele tem acesso à informação, e essa informação ele tem que checá-la, evidentemente, que esse é outro pressuposto da atividade de jornalista, checando a informação e entendendo ou chegando à conclusão de que ela é verdadeira e de que é de interesse público, ele deve publicá-la, né? Então, não há esse limite para impedir que o jornalista exerça na sua plenitude a atividade da sua profissão. O senhor falou um ponto importante aí, checar a informação. Que tipo de cuidado é preciso ter para evitar cair numa história que não é verdadeira, evitar até ser usado para poder passar uma informação, como o senhor disse antes aqui, que tenha o interesse só de prejudicar terceiros? Essa é a base, é o fundamental da atividade, a característica fundamental da atividade jornalística. Ele não pode publicar a informação do jeito que recebe, ele tem que conferir se é verdadeira e se de fato é de interesse público, né? Feito isso, evidentemente que ele está protegido pela garantia constitucional. Professor Marcelo, agora em tempos de internet a gente vê que todo mundo quer ser sempre o primeiro a dar a notícia, né? Isso muitas vezes entra em conflito com o que o Dr. Claudismar falou aqui da necessidade de checar a informação antes, de ter ciência se aquilo é ou não verdadeiro? Indiscutivelmente, em tempos de notícia real, nessa velocidade na prestação de informações, muitas vezes a pressa é inimiga da perfeição e confunde-se a necessidade de apuração rápida, de prestação rápida de informações com a necessidade de qualidade, né? Nós precisamos observar a qualidade, especialmente quando se tratam de matérias de muita relevância ou que envolvam a imagem e a honra de terceiros. Então, nesse mundo hoje de velocidade de informações, de internet, de redes sociais, a gente percebe muitas vezes um descuido, né? Uma falta de cuidado, uma imprudência de determinados profissionais com a informação que estão entregando ao público. Porque o direito a ser informado envolve também o direito a receber uma informação verídica e de qualidade. É preciso ter cuidado, né? Muito cuidado. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, o artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje eu converso sobre sigilo da fonte com Marcelo Proença, professor de Direito Constitucional e procurador do Distrito Federal, e com Claudismar Zupiroli, advogado especialista em Direito Civil e Comunicação. E o Código Penal determina o que pode acontecer com quem desrespeita a garantia de sigilo. A lei prevê que é crime revelar, sem justa causa, segredo de que se tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação pode provocar dano a alguém. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Dr. Claudismar, em muitas profissões as pessoas têm acesso a informações privilegiadas. Caso elas quebrem o sigilo dessas informações e divulguem, elas podem ser enquadradas nesse tipo de punição? O Código Penal não distingue patentes, né? Não distingue cargos. Ele diz quem divulgar informação a qual ele está obrigado a manter sigilo em razão do cargo, ofício, profissão. Então, logicamente, qualquer cidadão, especialmente a autoridade pública ou servidor público, exercendo o cargo de relevância ou não, se revelar uma informação que teve acesso em razão do seu ofício e essa informação causar prejuízo a terceiro, ele responde igualmente. O tratamento é igual para todos. Professor Marcelo, agora uma outra categoria que trabalha também muito com informações sigilosas é a polícia, que conta com a ajuda de denúncias anônimas para poder solucionar diversos casos. Divulgar uma informação sigilosa, nesses casos, divulgar uma fonte, é ainda mais grave? Acho que é muito grave. A gente precisa ter a compreensão, evidentemente, que a proteção do sigilo da fonte se refere à atividade jornalística. E quando se está na atividade investigativa, na atividade policial, nós estamos tratando de um outro escopo, de um outro âmbito jurídico constitucional. De toda sorte, quando está se tratando de investigações sigilosas pela polícia ou por outras autoridades com poderes de investigação, a quebra desse sigilo constitui crime, né, previsto no artigo 154 do Código Penal e, indiscutivelmente, pode levar à persecução penal daquele que violou o dever funcional de proteção e de sigilo. Quer dizer que tem que ser mantido também o sigilo de quem passou uma informação ali, até para evitar que essa pessoa seja, por exemplo, perseguida ou sofra algum atentado?
Sim, tem que preservar, mas é preciso compreender que não se pode amparar toda uma investigação e eventual condenação numa denúncia anônima ou numa denúncia sigilosa. Isso é um ponto fundamental também. Essa questão tem que ser vista com muito cuidado. A investigação policial ou criminal amparada em denúncias sigilosas ou anônimas. Nós temos uma pergunta justamente sobre isso, sobre as denúncias anônimas. Vamos conferir. Eu gostaria de saber se uma denúncia anônima pode servir de prova em um processo. Bom, doutor Marcelo, o senhor já falou aí que não dá para se amparar toda uma investigação em denúncias anônimas. Mas ela pode servir de prova? Em circunstâncias muito especiais, muito específicas, sim, mas ela não pode servir como fundamento central para uma condenação. É o caso, por exemplo, da delação premiada. Ela não pode funcionar como a prova angular de uma determinada condenação. Ela precisa ser corroborada e amparada por outros elementos probatórios. Então, em situações muito especiais, admite-se, mas não como regra. E que tipo de dado, doutor Claudismar, esse tipo de denúncia tem que ter até para ser levado a sério, para a polícia começar uma investigação? Evidentemente que ela tem que ter substância suficiente para levar a autoridade policial, ou quem quer que esteja investigando, a considerá-la minimamente verdadeira, né? É evidente que se essa denúncia vier acompanhada de documentos que por si comprovam a denúncia, é evidente que a autoridade facilita, a autoridade tem como checar e conferir a veracidade e a partir daí desenvolver a investigação e juntar outros elementos, como dito pelo doutor Marcelo, a corroborar aquela prova ou dar substância, consistência e veracidade àquela denúncia anônima. Mas o fato, somente o fato de ela não vir assinada, não significa que ela não deva ser levada em consideração, evidentemente. Temos uma última pergunta feita nas ruas. Vamos conferir. O que garante a segurança das pessoas que dão uma informação sigilosa? Doutor Claudismar, a gente mostrou no início do programa que a Constituição garante o sigilo quando necessário. Mas quais são os direitos das pessoas que têm esse sigilo quebrado? Faz uma denúncia responsável, né? Desvinculada de interesses pessoais ou políticos para prejudicar alguém. E fornece as informações, isso inclusive é um dever do cidadão se comportar dessa forma. E se ela o faz, ela merece proteção por parte do Estado. A questão difícil é dizer se sempre isso vai acontecer, não é? Mas, em tese, o Estado tem que dar a essa pessoa toda a proteção, de modo a, inclusive, a estimular que o cidadão, tendo conhecimento de informações sobre alguma irregularidade, algum crime, algum ato, algum mal feito, usando a expressão do momento, ele seja estimulado a fazer chegar essas informações às autoridades competentes. Essa garantia tem sido respeitada, doutor Marcelo? O que pode acontecer com quem não respeita? Obviamente, o desrespeito a essa garantia conduz a repercussões de cunho civil, de cunho funcional e de cunho penal. Essa garantia, ela, em regra, tem sido respeitada e precisa ser respeitada, porque é um instrumento fundamental para a atuação repressiva, para a atuação penal do Estado. Mas, eu volto a repetir, é preciso que se ampare numa série de outros elementos e que tenham presente situações muito especiais. E você, acha que as pessoas se sentem protegidas ao repassar informações sigilosas? A equipe do Artigo 5º foi às ruas para conferir as opiniões. Na situação que está o mundo hoje, eu teria medo, mas eu farei de tudo para denunciar, mas não se identificando, talvez. Tráfico de droga, você denuncia para a polícia, o ladrão nunca vai saber que foi você que denunciou. Ele não vai saber. Vizinho mesmo lá em casa já denunciado por causa de som alto, não vai saber quem foi que denunciou. É muito frágil a situação de quem denuncia, né? Por causa da questão da bandidagem, alguém que faz alguma coisa errada. Vir e fazer um ato de retaliação para quem denunciou. Se eu presenciasse um crime, se o Estado desse algum tipo de segurança para mim, acho que eu daria informação, mas hoje em dia a gente não recebe, então eu não daria essa informação de jeito nenhum. Professor Marcelo, a gente viu aí que as pessoas querem colaborar, querem denunciar, mas tem medo muitas vezes. O que dizer para essas pessoas? É preciso mesmo ter cuidado na hora de passar uma informação, seja para um jornalista, seja para a polícia?
Eu acho que no que se refere ao jornalista, há uma proteção constitucional do sigilo da fonte. Evidentemente, ela pode ser quebrada, mas eu vejo o sigilo da fonte no âmbito jornalístico não só como uma garantia, mas como uma obrigação do jornalista de preservar aquele que lhe passa uma determinada informação e de propiciar maior informação ao público. Esse é o ponto. No que se refere àqueles que querem fazer denúncias de cunho criminal às autoridades competentes, é preciso incentivá-las, é preciso protegê-las ao máximo, porque isso permite uma atuação mais eficaz dos órgãos estatais, do aparelho repressor do Estado. Então, fundamentalmente, nós precisamos encorajar os cidadãos, seja por intermédio de políticas de conscientização, seja também instituindo mecanismos que protejam essas pessoas. Até porque muitos crimes só são desvendados com a ajuda de denúncias anônimas, né? Certamente. Doutor Claudismar, e que tipo de estrutura o Estado tem para proteger essas pessoas? O senhor já falou aqui que nem sempre isso é garantido, mas que tipo de estrutura? Tem algum programa? Como é que se pode proteger essas pessoas? O programa mais conhecido e mais popular, ou pelo menos mais conhecido, é o de proteção à testemunha. Então, mas não é apenas por intermédio desse programa que se pode proteger alguém que fornecer uma informação de interesse público. A cada caso pode-se ter uma forma diferente de se dar essa proteção, ou um acompanhamento policial, ou retirar aquela pessoa do ambiente em que ela convive, distanciado do local onde os fatos aconteceram, para não ter essa insegurança que os entrevistados acabaram revelando, que no fundo revela uma insegurança em relação uma desconfiança em relação ao Estado, o que não deveria acontecer. E se essa é uma percepção popular, ela é consequência de um estado de coisas que demonstra que o Estado não está sendo eficiente, infelizmente, porque evidentemente que essa função é primordial para assegurar às pessoas que querem contribuir tanto em relação a crimes comuns que ocorrem na sua comunidade, como em relação a malfeitos feitos no âmbito do Estado. Agora é bom lembrar também que a pessoa não pode se esconder atrás do anonimato para passar informações falsas, porque aí ela é que está cometendo um crime, O Código Civil estabelece de forma clara, quem cometer qualquer ato prejudicando a terceiro e revelar uma informação falsa para prejudicar alguém ou para beneficiar alguém, gera uma responsabilidade e por isso a pessoa responde. Então é evidente que o sigilo não pode acobertar a covardia, não pode acobertar comportamentos ilícitos, imorais, especialmente quando é para prejudicar a outrem. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês o que precisa, o que pode ser feito para realmente garantir o sigilo da fonte. Professor Marcelo. Eu acho que, especialmente, uma postura firme do Poder Judiciário, atuando de forma peremptória, no sentido da proteção desse sigilo, como já fez em julgamentos anteriores. Nós temos visto uma postura muito peremptória do Supremo Tribunal Federal em torno dessa matéria, dando decisões, protegendo de forma muito ampla o sigilo da fonte, a atividade jornalística de forma geral. Então, eu tenho a percepção de que o primeiro guardião dessa garantia, sem dúvida nenhuma, é o Estado, por intermédio do seu Poder Judiciário. Mas é preciso também que o próprio jornalista proteja essa garantia, preserve e respeite essa garantia, respeitando o sigilo daquele que lhe passa determinadas informações. E para o senhor, doutor Claudismar? Eu só vou complementar porque a resposta é mais ou menos, acho que completa, mas é evidente que essa é uma obrigação do Estado, não é? Ao jornalista e aos seus órgãos, onde ele presta o serviço, acho que exige-se um comportamento de resistência. Como recentemente é conhecido um caso no interior de São Paulo em que um juiz determinou quebra do sigilo do jornalista para obter informação sobre quem lhe teria passado a informação que seria sigilosa em uma investigação policial. O Supremo Tribunal Federal, pelas mãos do presidente Ricardo Lewandowski, suspendeu essa decisão até que o julgamento ocorresse lá. Então, acho que esse comportamento de resistência do jornalista e de seus órgãos, seus órgãos de imprensa, é fundamental para, no caso da sua relação com o cidadão, passar a segurança necessária de que, na hipótese
dele ser pressionado, ele não vai revelar quem lhe passou a informação. E por parte do Estado, acho que é de se exigir que tenha programas de proteção efetiva e que passe essa segurança para o cidadão, para que ele se sinta seguro e protegido e encorajado a se comportar dessa forma. Do contrário, vai acontecer o que a gente viu nos depoimentos colhidos há pouco, que o cidadão, mesmo sabendo da obrigação de fornecer informação, de revelar informações que sabe para o bem da comunidade, acaba se tolhendo, evitando fazer isso por medo e por não ter segurança de que, se o fizer, vai ter a proteção necessária. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Professor Marcelo, Dr. Claudismar, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e obrigada também pela sua companhia. Se quiser rever os nossos programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. E você também pode enviar a sua sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até o próximo programa.